Olá, estamos começando o quarto estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os adventistas. Hoje com o tema Animais Proféticos 1. Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva. Na lição anterior, você conheceu a história do profeta Daniel e como ele foi usado por Deus para revelar o sonho profético de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Hoje vamos estudar uma interessante profecia revelada dessa vez diretamente ao próprio Daniel, porque a outra, você sabe, foi dada ao rei e ele foi apenas o seu intérprete. Essa profecia que você estudará nesta próxima lição cobre o mesmo período cronológico da profecia do capítulo 2, mas com uma riqueza de detalhes que não encontramos na profecia anterior. E antes que eu me esqueça, ela está no capítulo 7 do livro de Daniel. Assim, Daniel 2 e Daniel 7 são dois capítulos estreitamente interligados entre si. Daniel 7, verso 2 e 3, diz que essa visão foi dada ao profeta no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Note que não se trata mais de Nabucodonosor. Esse rei já havia morrido há muito tempo. O rei agora era Belsazar, um monarca cuja historicidade também foi posta em dúvida por historiadores céticos em relação ao relato bíblico. O livro de Daniel claramente declara que Belsazar era rei da Babilônia e governava a cidade na noite em que a mesma fora atacada e destruída pelos medo-persas. Isto você pode encontrar em Daniel capítulo 5. Ali também declara que o seu pai era Nabucodonosor. Ora, o problema é que fora da Bíblia, nenhum outro documento antigo mencionava a existência desse rei. Aliás, os únicos livros que falavam dele eram os livros apócrifos de Baruque e os escritos do historiador judeu Flávio Josefo, mas ambos teriam relação direta com o texto bíblico. Este seria a sua fonte. Os antigos historiadores gregos Heródoto e Xenofonte também descreveram a história da queda da Babilônia, sem, contudo, mencionar uma única vez o nome de Belsazar. Ademais, quando a gente estuda a história da Babilônia, percebe um outro problema aqui. É que Nabucodonosor não teve nenhum filho chamado Belsazar. E de acordo com as mais conceituadas fontes históricas da ocasião, especialmente as listas de Ptolomeu e Birosso, o último monarca da Babilônia era o rei Nabonido. Veja nesta estela comemorativa a figura de Nabonido, o último rei da Babilônia, adorando a estrela de Ishtar, o disco solar de Shamash e Sim, o deus da lua. E então, será que tínhamos aí um claro indício de que o texto bíblico cometera um erro grosseiro? Muitos na época disseram que sim, e os crentes não tinham muito a responder senão aceitar pela fé a descrição histórica do livro de Daniel. Até que em 1854, a tradução desse cilindro de argila encontrado na Babilônia pôs fim à questão. Ali estava a oração do rei Nabonido, aquele que todos entendiam ter sido o último rei da Babilônia. O cilindro relatava uma oração real dirigida ao deus Sim, o deus da lua que você viu no slide anterior. Em determinado momento da prece, o rei suplica a proteção divina para o seu filho primogênito. E sabe qual era o nome desse filho? Belsazar. Isto mesmo, o mesmo nome que aparece no livro de Daniel. Esse tablete está hoje exposto no Museu Britânico, lá na Inglaterra. A parte posterior do cilindro traz ainda a seguinte declaração: Nabonido confiou seu exército a seu filho mais velho, o seu primogênito. Todas as tropas do país ele colocou sob o comando de seu filho. Ele confiou a seu filho o seu reino. Isto não apenas confirmava a existência histórica de Belsazar, como fazia dele um rei em corregência com seu pai. Mas isto não é tudo. Outras inscrições confirmam que o rei passava a maior parte do ano em Temá. Temá seria um oásis do reino, e na sua ausência, quem comandava a capital em seu lugar era seu filho, que estava exatamente no poder quando Babilônia foi invadida. Aí sim, nós entendemos por que no capítulo 5, versos 16 e 29, quando Daniel recebe a promessa do rei, esse lhe oferece o terceiro lugar no seu reino, um indicativo claro de que ele, o rei, era o segundo. Mas ainda temos um problema a resolver. É que a Bíblia não menciona Nabonido. Ela diz que Belsazar era filho de Nabucodonosor.
como resolver esta incoerência histórica? Bem, muitos novamente pensavam que era desta vez um erro da Bíblia, porque desde a morte de Nabucodonosor até Nabonido e Belsazar, houve vários governantes em Babilônia. Esta lacuna seria um erro do autor inspirado. Mas não precisamos ser apressados com essa conclusão. Tanto na tradição hebraica quanto na tradição aramaica, as palavras pai e filho, quando usadas em sentido de realeza, podem significar apenas dinastia e nada mais. Veja esse obelisco assírio, por exemplo, que foi datado do 9º século a.C. Ali ele lista Jeú como filho de Omri, quando na verdade este rei era apenas um sucessor não imediato ao trono. O próprio Jesus foi diversas vezes chamado na Bíblia de filho de Davi, quando na verdade ele era apenas o seu descendente. Pois bem, voltando a falar do sonho da visão de Daniel, a Escritura diz que ele viu 4 animais saindo do mar: um leão com asas, um urso torto com 3 costelas na boca, um tigre com 4 asas e 4 cabeças e, finalmente, um animal terrível e espantoso sem equivalente na fauna contemporânea. Esses animais, como o próprio capítulo 7, verso 17 explicará, são 4 reis ou 4 reinos que se levantariam na terra. Mas espere um pouco. No começo do capítulo diz que eles se levantavam do grande mar. Afinal de contas, eles sobem da terra ou do mar? Não se preocupe, isto é uma figura de linguagem. Nas profecias bíblicas, o mar ou grande quantidade de água geralmente significam povos, nações, línguas, idiomas. Afinal de contas, era o mar ou o oceano que separava as pessoas na mentalidade daquela época, daquele tempo. Sendo assim, dizer que os animais se levantavam do mar seria o mesmo de dizer que eles seriam um domínio de muita gente, um domínio mundial. O mesmo se dá com a expressão se levantarão da terra. Ora, tanto uma como outra tradução seria possível. Dominarão o mundo, isto é, indicando que eles se tratavam de impérios de dimensões colossais, eu diria até mundiais para aquele tempo. E quais seriam estes reinos ou impérios? Ora, eles equivalem aos mesmos símbolos da visão da estátua, dos metais que você viu no estudo anterior. O leão vale pela cabeça de ouro, simbolizando a Babilônia. O urso valeria pelo peito e braços de prata, simbolizando a Medopérsia. O tigre seria o quadril de bronze, simbolizando a Grécia. E, finalmente, o animal terrível e espantoso, as 2 últimas fases das pernas e dos pés, representando a ascensão e queda do Império Romano. Veja que interessantes os detalhes revelados nesta profecia. Lembra qual era o primeiro animal que Daniel viu em seu sonho? Isto mesmo, ele viu um enorme leão com asas. Talvez para nós ocidentais no século XXI, esta imagem não diga muita coisa, mas para os moradores da antiga Babilônia, sim. Esse antigo relevo babilônico, datado dos dias de Daniel e que ficava na principal avenida da cidade, nos dá uma ideia. Veja que ele traz a figura de um leão com asas. Este era o símbolo maior da grande Babilônia. Percebeu, portanto, de onde vem o símbolo da profecia? Agora, se prestar atenção, vai também notar que cada um dos animais tinha um elemento paralelo à cultura que ele mesmo estava representando. O urso torto, com as 3 costelas na boca, simbolizava o desequilibrado império da Medopérsia, e as 3 costelas seriam os principais reinos que ele derrotou para assumir o poder, ou seja, a Babilônia, a Lídia e o Egito. O terceiro animal parecia um leopardo agressivo com 4 cabeças e 4 asas. Este representava o Império de Alexandre o Grande, relembrando a velocidade de suas conquistas militares e o domínio que ele exerceu. As 4 cabeças lembram a divisão do seu reino quando ele morreu. Esta divisão ficou entre seus generais, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, os seus grandes homens de confiança. O que mais chamou a atenção de Daniel, porém, foi o 4º animal, que ele mesmo descreveu como terrível e espantoso. Este animal representava Roma em suas diversas fases administrativas, desde os tempos da monarquia, passando pela república, o império, até chegar em sua fase eclesiástica, especialmente na Idade Média, quando o Papa era a autoridade máxima em toda a Europa. Esta fase papal
é representada por um pequeno chifre insolente que surge em meio a outros 10 chifres. É importante dizer que, na profecia, chifres representam poderes políticos, religiosos ou até mesmo militares. A presença de 10 chifres na cabeça do animal, correspondentes aos 10 dedos da estátua, recorda um reino dividido, como aliás foi Roma em 476 d.C. Aliás, você estudou isso na lição passada. Pois bem, aqui eu tenho que esclarecer uma coisa para você. A divisão de Roma foi um processo muito complexo que durou muito tempo e alterou muito a configuração geográfica da Europa. Diversas vezes ela foi modificada. Em 376, uma grande população de visigodos, considerados não civilizados pelos romanos, tiveram a permissão oficial de cruzar o Danúbio e entrar em território imperial. Dentro de um século ou mais, eles foram seguidos por várias outras tribos bárbaras, algumas grandes, outras nem tanto. Algumas, na verdade, eram até mais importantes do que os visigodos. Os ostrogodos, os érulos, os burgundos, os lombardos, os anglo-saxões, os francos, os alemanos, os érulos e os suevos foram algumas dessas tribos que culminaram na queda do Império Romano. Agora, é claro que esta é uma lista provável, com base nos dados que temos. Alguns historiadores incluem os hunos, outros não. De qualquer forma, aqui estariam os 10 chifres mencionados em Daniel capítulo 7. E desses grupos surgiriam, portanto, os países da Europa, como já dissemos para você. A lição dessa semana vai mostrar então a relação dessas tribos, representadas pelos 10 chifres, e o poder papal, representado pelo chifre pequeno. Você verá, por exemplo, como surgiram as perseguições eclesiásticas da Idade Média e também da Idade Moderna. Você verá também o período em que duraria esta perseguição e, o mais importante, o que aconteceu no céu imediatamente após a queda da supremacia do Império Romano, representado pelo pequeno chifre. É uma verdadeira aula de história que surpreenderá você e a sua família. Portanto, que tal nós começarmos logo o nosso estudo? Posso orar com você? Vamos então falar com o Pai Celestial. Amado Senhor, em nome de Jesus rogamos mais uma vez as Tuas bênçãos sobre esse estudo. Que Teu Santo Espírito fale agora ao nosso coração, através da Bíblia Sagrada, e que Tu possas aceitar a nossa vida totalmente entregue a Ti. Pois em nome do Teu Filho oramos. Amém, Senhor. Um bom estudo e a gente se vê no próximo resumo. Até lá! Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva.